Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. E hoje meditamos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulos 10, versículos de 1 a 24. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Vamos ouvir de novo o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje Jesus, ele louva o Pai e elogia os pequenos, os simples, porque para ter conhecimento da palavra é preciso se fazer pequeno. O próprio Jesus diz que é preciso fazer-se como criança para entrar no reino dos céus. Ou seja, Jesus aqui está falando aos discípulos, porque os profetas, os reis, os mestres da lei, os sacerdotes, que se achavam sábios demais, importantes demais, não acolheram a palavra de Deus, não acolheram Jesus, a palavra que se fez carne. Por isso ele diz: Te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Foram os pequenos, os simples, os pescadores, os iletrados, que acolheram Jesus como Senhor e Salvador, porque é preciso se fazer pequeno, simples, para acolher. Um copo de água que já está cheio, não cabe mais nada dentro. Quando nós somos muito soberbos, muito cheios de si, nos achamos muito importantes, muito sábios, nós não acolhemos mais nada. Não sobra lugar nem mesmo para Deus na nossa vida, porque nós já estamos cheios de si demais, e aí não sobra espaço nem mesmo para Deus na nossa vida. Por isso Jesus diz: é preciso se fazer pequeno. Ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Ainda hoje é assim. Precisamos nos fazer pequenos, simples, para acolher a palavra de Deus, para ter Deus como nosso único Senhor e Salvador, depositar nele a nossa confiança e nossa esperança e não confiarmos na nossa sabedoria, naquilo que nós achamos que sabemos que somos os tais.
Felizes vós os que vedes isto, porque muitos quiseram ver e não puderam ver. Muitos quiseram ouvir e não puderam ouvir. Jesus está falando para os discípulos de si mesmo. Muitos quiseram conhecer o Messias, quiseram poder estar com o Messias e tiveram essa chance, mas não acolheram. Muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não puderam ver. Os profetas, porque já tinham partido para Deus, e os reis, aqueles que ali estavam, tiveram condições, mas tinham os olhos embotados pela sua arrogância, pela sua soberba, e não foram capazes de ver e acolher o Filho de Deus. Os profetas não ouviram a voz de Jesus falando em pessoa com eles, porque já tinham partido para o Pai. Os reis não ouviram, porque fizeram ouvidos moucos, ouvidos de pescador, entrava aqui e saía ali, e não ouviram a palavra de Deus. É necessário que nós possamos que nós nos façamos pequenos para ouvir e entender a palavra de Deus e, sobretudo, acolher a palavra de Deus. O reino dos céus é dos pequeninos. Sejamos pequenos, simples, para acolher Jesus no nosso coração e vivenciar a sua palavra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Iniciamos o último mês do ano. Louvemos a Deus por isso e peçamos a graça dele, de que consigamos virar esse ano e, sobretudo, virar o jogo nesta pandemia contra o coronavírus, que nós viremos o jogo, que a vacina chegue o mais rápido possível e que toda essa situação se resolva. Desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia na presença de Jesus e da bem-aventurada Virgem Maria.